Senhoras e senhores, bom dia. Louvado seja o santo nome do nosso Salvador, Filho do nosso Criador, do nosso Deus. Através da sua palavra, através das suas ações, da liberdade a qual Ele nos concede a cada instante para que possamos respirar, viver, para que possamos produzir, administrar, prosperar e evoluir, estamos juntos mais uma vez para podermos glorificar o nome desse santo, desse justo, desse fiel, poderoso, o nosso Senhor, Cristo Jesus. Eu gostaria de ser grato a todos vocês que têm nos prestigiado com as suas prestações, digamos assim, de favores. Tem prestado favor de assistir os nossos vídeos, de gostar ou de criticar ou de aplaudir, não sei. Cada um faz da maneira que acha que deve ser. Cada um tem uma maneira diferente de visualizar, de distinguir, de discernir as coisas de Deus, as coisas de si mesmo, dos homens, enfim. Cada um tem a sua ciência, tem o seu pensamento, tem a sua maneira de interpretar a vida no geral. Eu quero já ser grato por vocês que têm se inscritos aí no pequeno começo de trabalho. Estou grato porque não quero ser famoso, não é minha pretensão. Se for um dia também, não vai ser porque quero ou porque deixo de querer, porque as coisas acontecem com naturalidade, com simplicidade, como na vida desses grandes memes conhecidos que às vezes ficaram famosos nas redes sociais aí, muitas das vezes falando besteira, contando piadas, contando histórias, como diz o Boldrini, contando prosas e caos. Então é assim que funciona. Mas vamos lá, porque o nosso objetivo é pregar a palavra de Deus. Amém? Eu tenho aqui uma palavra que vai falar ao teu coração. Você já deve ter ouvido muitas das vezes muitos pregadores pregando sobre esse assunto. Eu não tenho pregado sobre o Velho Testamento, agora eu vou pregar aqui no Velho Testamento e vou te surpreender, tudo bem? Beleza? Compreendeu aí? Tá pronto? Tá assegurado aí na cadeira aí? Apertou o cinto? Então vamos lá. Amém? Eu vou ler aqui no profeta Isaías, o profeta messiânico de Deus, o messiânico porque mais foi quem anunciou a vinda do Messias, do nosso Cristo, do nosso Salvador, o nosso Jesus. Amém, queridos? Então eu vou ler aqui no capítulo 6 de Isaías, uma mensagem bem conhecida nas igrejas e pouco interpretada, porque eles leem e pregam de uma forma que vem aprisionar os homens. E eu vou ler e vou interpretar e vou pregar de uma forma que Jesus nos ensinou, para absorver, para libertar, para tirar da cauterização a mente, para colocar em evolução, em evidência, para que você possa ter esclarecimento e possa crescer na graça e no conhecimento, para você alcançar uma estatura de perfeição diante do mesmo. Claro, estou falando de Jesus, de Deus. Então vamos lá para a leitura. Isaías capítulo 6, versículos a seguir, diz assim: olha, no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a casa e toda a terra está cheia da glória de Deus. E as bases do limiar se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que, tirada do altar como uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca
e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e os teus pecados foram perdoados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse Deus: vai. Queridos amados e ouvintes da palavra de Deus, observa que 3 coisas incríveis aconteceram na vida do profeta Isaías, deste homem que logo após identificar, observar, enxergar a glória de Deus, ele também se declara quem realmente ele é, qual é o estado que se encontra a vida deste homem. Ele começa dizendo no texto que no dia em que morreu o rei Uzias, e eu começo imaginando que esta daria uma bela introdução, uma bela interpretação para eu e para você pensarmos juntos em relação da morte desse rei. Por que teve que morrer um rei para Isaías ver a glória de Deus? Porque existe algo que esteja reinando na tua vida, que está impossibilitando de Deus trabalhar. Não é impossibilitando Deus, porque no sentido que Deus não pode ser impossibilitado, mas está deixando de permitir as tuas expectativas, ou seja, as tuas ações, para que você possa tomar uma decisão poderosa diante de Deus. Existem coisas na tua vida que vai ter que morrer. Como Jesus falou para o Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver a glória de Deus, o reino de Deus. E para alguém nascer de novo, a primeira coisa que eu preciso é de morrer para nascer de novo, porque eu já fui gerado. Agora eu vou morrer a minha criatura velha, a minha natureza antiga, carnal, e eu vou ser regenerado para nascer da água e do Espírito, um homem novo, que compreende, que discerne bem as coisas espirituais do reino de Deus, e assim eu posso pregar a palavra de Deus e reinar com Cristo em vida. É isso que Isaías está aqui subentendido no texto, deixando claro para eu e para vocês, que no dia em que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu pensava que o rei aqui que era o poderoso, mas agora eu vi que ele que é grande, que eu sou pequeno. Ele sim que é forte e eu sou fraco. Ele sim que é do alto e eu sou do baixo. Ele sim que é imortal, que é eterno, e eu estou indo perecendo, eu estou morrendo. E ele disse que quando ele viu a glória desse Deus, a primeira coisa que eu vejo é um homem diante de Deus, declarando para Deus qual é o estado que ele se encontra no reino de Deus. Isso é muito importante porque o provérbio 28, 13, diz que quem encobre suas transgressões nunca vai prosperar, mas os que confessam e deixam alcança a misericórdia. Então Isaías, ele começa confessando para Deus qual é o seu estado, logo após dele ter ali um encontro, dele enxergar, dele ver a glória de Deus. Quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele disse: meu Deus, ai de mim, eu pensei que eu era grande. Olha só o tamanho da imensidão do governo desse rei dos reis, que agora eu entendi. Porque Uzias, aqui o rei Uzias, ele é primo. E provavelmente Isaías não era um homem comum qualquer. Ele pertencia ali à parte aristocrática de Jerusalém. Ele intervia nos assuntos do governo, nas religiões e no reinado também, porque morava no palácio e era primo de Uzias. Então ele não era pouca pena, como diz o nosso amigo aqui. Mas não existe grandeza nenhuma de homens, nem de anjo, nem de criatura alguma sequer, quando depara ou bate de frente com a realidade chamada Deus, o Criador. Você vai ver que diante dele todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que ele sim é o Senhor. Louvado seja Deus. E eu entendo aqui e vejo claramente que a primeira coisa que Uzias corre diz: ai de mim que vou perecendo. Como eu estou.
Porque eu sou um homem de lábios impuros, quem sou eu? E habito no meio de um povo de impuros lábios, quem está em volta de mim? 3 coisas ele declara em uma só tacada diante de Deus, e o que Deus providencia para ele é logo uma ferramenta poderosa que o anjo tira ali do altar com uma tenaz, com a ferramenta do ferreiro, tirando a brasa do fogo, vai lá e toca cirurgicamente nos lábios, onde era necessário, onde estava localizado o problema, a deficiência daquele profeta, que não era ainda profeta, está entendendo? E ali purifica a vida daquele homem, os lábios dele significa ali a história, você entendeu? Da vida daquele homem. E ele diz, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuros lábios. O que esse homem está dizendo assim, olha, é para onde estou indo, o que eu estou sendo e quem está em volta de mim. Quem são teus amigos? Com quem você trabalha, com quem você congrega, com quem você convive, com quem você se casou, com quem você trava os seus relacionamentos. Quem é você? Você está diante da cruz da ressurreição de Cristo ou você está atrás, para trás do Cristo ainda morto e crucificado dentro do túmulo? Em que posição você se encontra no reino de Deus? Quem é você? O que a tua boca destila hoje, veneno ou mel? O que você faz? Quem são teus amigos? Tá entendendo? Para onde você vai e com quem você vai? Tudo isso, queridos, é muito importante, porque aqui ele disse para Deus que ele era um homem que estava perecendo, que tinha os lábios impuros e que habitava diante de um povo de impuros lábios. Como eu havia te falado, a Bíblia diz que quem esconde, quem encobre seus defeitos diante de Deus, as suas transgressões, nunca vai prosperar, mas os que confessa alcança misericórdia. Provérbio 28:13, e ele alcança misericórdia porque ele disse assim, olha, mais um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirada do altar, e com ela tocou os meus lábios e disse, olha, além de tudo, as tuas iniquidades foram aniquiladas, tocou meus lábios, foi tirada de você e perdoado os teus pecados. Tá vendo? Você não depende de perdão de pastor homem, de perdão de homem nenhum. Não, o nosso perdão não depende e não significa praticamente nada. Agora, o perdão de Deus, você viu? Diz que a Bíblia fala que Jesus chegou diante de um homem paralítico e disse, seu filho, tem de bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E os fariseus disseram ali, olha, quem é que pensa que ele é para perdoar pecados? E Jesus, ouvindo aquilo no pensamento deles, porque eles não falaram com os lábios, com a boca, mas só pensando, mas ali Deus usa a onisciência e diz o que é mais fácil dizer para o paralítico, que os pecados estão perdoados, ou quer que eu mando ele se levantar e andar para você ver que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Tá vendo? O pecador não entra no céu, porque quando você chega lá, você já está regenerado e perdoado. A partir do momento que Cristo entrou na tua vida, você não tem mais que prestar socorro, sacrifício, nem mão, socorre a obra de Deus, faça um sacrifício, paga teus votos, é tudo mentira. Não é você que socorre a obra de Deus. O salmista diz que Ele é que é o teu socorro presente no meio das tuas debilitações. Não existe você socorrer Deus. Existe você ser socorrido por Deus. E eu entendo que quando esse anjo tocou a boca de Isaías, tá? E falou que os lábios dele foram purificados e os seus pecados também foram perdoados, ele disse assim, olha, depois disso eu ouvi a voz do Senhor a quem dizia comigo. Observa uma coisa importante, amados queridos. Ele toca na boca do cara e destapa o ouvido. Meu irmão, você lembra que ele cuspiu e passou terra na cara do cara com cuspe e com lama, e disse, vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado? Isso aí tem um propósito grande, tá? E o outro cego, ele enfiou o dedo no ouvido e destapou o ouvido, porque o cara era cego, mas precisava também ouvir, porque era surdo e mudo. Então, se você for ver aqui,
ele mata logo 2 coelhos com uma cajadada só. Ele toca nos lábios, o anjo, um serafim, toca na boca de Isaías, purifica a vida dele e os ouvidos. Então depois disso eu ouvi a voz do Senhor, olha só, a quem dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo. Observa que agora, depois desse homem promovido, agora ele é profeta. Já não é mais o Isaías que começou com lábios impuros, perecendo, cercado de impuros lábios. Não. Agora é um homem eleito, promovido, que já foi elegido ali. Foi eleito por Deus. A quem enviarei? Depois disso eu ouvi a voz. Tem gente que pensa que vai ouvir Deus falar e que Deus vai ouvir você. Enquanto não tiver um encontro, enquanto não tiver um relacionamento, uma confissão, uma conversão, nem ele vai te ouvir, nem você pode ouvir ele. Isso é muito sério, cara. Entendeu? Isso é muito sério. E agora não é mais Isaías precisando e contando com Deus. Agora já é Deus precisando e contando com Isaías. Porque ele disse: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Tem alguém aí? Posso contar com você? A quem há de ir por nós? Então disse eu, o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode vir quente que eu estou fervendo. Ele quer dizer isso. Ele está dizendo: eu estou pronto porque eu sei que quando eu ouvi e quando também eu vi a glória de Deus, ele está dizendo: eu tive a experiência, aconteceu comigo, eu que fiz a faculdade, eu tenho o curso na mão, eu fui convertido, eu tive um encontro com ele, como o apóstolo Paulo. E aí ele é separado por causa dessa visão, ela transforma. A Bíblia diz que visão precisa ser transformada em revelação. Agora as revelações vêm na vida deste homem, e agora ele é comissionado, eleito a profeta, e daí para frente, meu querido, já era só alegria. O que eu quero te dizer com tudo isso, querido, é que Jesus Cristo, ele começou o seu ministério nascendo de uma mulher pobre e virgem, dentro de um curral, celeiro de animais, andando de chinelo de dedo e de jegue, tomando depois, trabalhando igual um condenado, porque trabalhou muito. Depois ele vai lá e toma cuspida na cara, e é desacreditado, e é zombado, e é escarnecido, e depois toma bufetada no pé da orelha, e depois ele toma prego nas mãos e na cruz, e lança no peito, e sepultura, mas depois ele é ressurreto, ressuscitado ao 3º dia. E aí ele finaliza o ministério como Deus, assentado à destra do Pai, e dizendo: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Isaías começou também como um homem que estava perecendo. Com os lábios impuros, convivendo com gente tranqueira, com imundo, porque estava no meio da política, pertencia à parte aristocrática nata podre de Jerusalém, de Israel. Você viu que beleza? Estava todo ferrado, todo lascado, indo para o Beleléu. E como que terminou? Terminou como o maior profeta messiânico da Bíblia de Deus. Eu comecei me prostituindo na infância, carregando a bolsa do traficante, fumando muita maconha a princípio, indo para os prostíbulos, me prostituindo com mulheres velhas que tinham a idade de ser a minha mãe. Você entendeu? Sofri no crime, fui para a cadeia com as drogas, depois tive um encontro poderoso com essa palavra, o Senhor começou a me limpar, e hoje eu estou aqui diante da presença do Senhor, com o microfone na mão, pregando a palavra de Deus para vocês, crendo e aguardando a ressurreição de uma vida eterna. Você viu como está terminando a minha vida? E você, de que maneira está? Está ainda perecendo? Está ainda com os lábios impuros? Está ainda habitando no meio de povos, de línguas e nações de impuros lábios? Está ainda mentindo? Está ainda roubando? Está ainda se drogando? Está ainda se prostituindo? Como é que está a sua vida? Quem é você hoje ainda no reino? Mas eu tenho algo para te dizer, para finalizar aqui, em nome de Jesus. Não importa de que maneira você esteja. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança.
E a esperança é você se entregar hoje para esta palavra diante de Cristo Jesus e ser uma nova criatura para a glória desse Deus. Amém? Boa sorte na tua caminhada aí, que você possa deixar o grande amor desse Deus transformar a tua vida, que o Espírito da consolação, do Consolador, possa vir te confortar, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que o grande amor de Deus e a comunhão do Senhor possa vir na tua vida e desfazer todas as obras do diabo, e você possa crescer na graça e no conhecimento para a glória desse Deus. Fui. Amém. Amém.